Então, pessoal, olha só essa notícia. Um indicador aqui que sinalizou as 8 últimas recessões na economia dos Estados Unidos está sinalizando para uma nova recessão que pode estar chegando muito em breve, né? E que indicador é esse aqui? Trata-se da curva de rendimento dos títulos, dos bonds do Tesouro Norte-Americano. Aqueles de prazo mais curto estão com uma rentabilidade maior do que aqueles de prazo mais longo, o que não faz sentido. E todas as vezes que isso aconteceu, pelo menos as 8 últimas vezes que isso aconteceu, isso resultou em algum momento futuro, mas não muito distante, em uma recessão. Será que estamos nesse caminho mais uma vez? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, vamos analisar os dados apresentados, apurados, compará-los com a realidade atual da economia dos Estados Unidos, ver se eles estão batendo mesmo e, de fato, tentar chegar aí a essa ideia, a essa conclusão de se teremos ou não uma recessão em algum momento não muito distante. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, já há 212 dias consecutivos de negociação, não são dias corridos, né? São dias que tem o pregão ali para que os títulos, né, os bonds do Tesouro Norte-Americano, aqui os treasuries, sejam negociados. 212 dias seguidos de pregão mostram um cenário completamente diferente daquele que deveria se esperar, né? Que é a inversão aí do rendimento dos treasuries. E quando isso é percebido, geralmente isso significa uma coisa: a economia está caminhando para a recessão. E conforme eu falei, os títulos aí de 10 anos, que são títulos longos da dívida norte-americana, estão com rendimento menor do que os títulos de 3 meses. Isso não deveria acontecer, porque quanto mais longo é um investimento, maior tende a ser o rendimento que ele apresenta para justificar você ficar com o dinheiro parado tanto tempo assim em um investimento. Posto que os títulos da dívida dos Estados Unidos são igualmente arriscados, ou seja, tem um risco muito baixo, porque são garantidos pelo Banco Central dos Estados Unidos, dificilmente não vão ser pagos, né? Então, já que eles têm o mesmo risco, que é muito baixo, o que diferencia a rentabilidade geralmente tem variações aí pelo tipo de dívida e tudo mais, mas geralmente é o prazo dessas aplicações desses investimentos. Então, o tesouro de 3 meses costuma ser o rendimento mais baixo, porque é pouco tempo que você fica com esse dinheiro parado ali, então, nas mãos do governo para ele te pagar depois. Já o título de 10 anos, que é muito longo, tem um rendimento muito maior. Mas já há 212 pregões, 212 dias de negociação, o que nós temos observado lá no mercado dos Estados Unidos é que o título de 3 meses está com uma rentabilidade maior do que o título de 10 anos. Isso não deveria acontecer. E quando acontece, geralmente sinaliza uma recessão, né? Essas informações começaram a ser compiladas em 1962 pela Bloomberg, né? Que começou a registrar aí a variação da rentabilidade dos títulos do Tesouro Norte-Americano. Lembrando que eles são negociados em mercado, por isso existe essa variação aí, né? Questão de oferta e demanda e tudo mais. Mas desde aquela época, 1980 tinha sido o recorde, né? O ano em que mais tempo os títulos passaram a ser negociados nessa situação invertida aí em relação à rentabilidade e ao prazo. Mas agora os atuais 212 dias, né, já ultrapassaram isso aí, são os maiores da série histórica que, conforme eu falei, começou em 1962. E aí vem a grande questão: a economia está demonstrando algum outro sinal de que estamos caminhando para a recessão, a não ser essa questão aí da inversão da taxa de rentabilidade e tudo mais? Alguém pode dizer que as falências de bancos lá nos Estados Unidos recentemente apontam nesse sentido, mas o fato é que a coisa arrefeceu um pouco de lá para cá, dos últimos meses para cá, não é? E, além disso, temos outros indicadores econômicos bons. Por exemplo, temos um crescimento econômico, tem previsão de crescimento econômico que está sendo observada na prática. Não é muito crescimento, mas é algum crescimento, não é estagnação, não é recessão. Temos também uma inflação que está controlada, né? O mercado acreditava que os números viriam chocando um pouco a expectativa,
e eles vieram totalmente dentro da expectativa do mercado. Então, atualmente, tem muita gente aí acreditando que o Fed, por exemplo, não vai aumentar a taxa de juros ainda esse ano, vai esperar para o ano que vem, talvez mexer em alguma coisa, a depender do andar da carruagem. Mais ou menos metade dos especialistas acredita que vai ter um aumento sim de taxa de juros nesse ano, mas metade acredita que não. Então a coisa está bem dividida nesse sentido, justamente porque os indicadores econômicos não são tão claros assim no sentido de uma recessão. Então fica a pergunta, será que isso aqui é suficiente para apresentar um cenário de recessão inevitável? O senhor Philip Wu aqui, que é chefe de pesquisa da Radiant Global Advisors, disse o seguinte, mais ou menos nesse sentido do que eu falei. Este ciclo tem sido estranho porque quando a curva de rendimento se inverteu originalmente, a maioria esperava que estivéssemos à beira de uma recessão, ou seja, lá em outubro do ano passado, que foi quando começou de fato a haver esse descolamento, isso mesmo, outubro, quando começou a haver esse descolamento da previsão do que deveria ser a curva de rentabilidade, né? Então, de lá para cá, a economia continuou crescendo, né? Não tivemos uma recessão nem nada desse tipo aí. Aí ele continua dizendo, Philip Wu aqui, a surpreendente força da economia dos Estados Unidos torna as probabilidades de um pouso suave muito melhores do que há um ano, mas não está nem perto de uma garantia. O pouso suave, que é o que eles chamam aqui de soft landing, é um mecanismo aqui, né, uma condução econômica, macroeconômica, monetária feita pelo Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, para a economia do país. Tentar fazer aí um pouso suave da economia sem sobressaltos, sem ter que subir muito uma taxa de juros que vai causar um tremor na economia e tudo mais, sem ter que abaixar muito para a inflação subir, chegar num patamar ali bem controlável, fazer um pouso suave conforme eles tratam ali. Qual que é a importância dessa curva de rendimentos e o que uma inversão dela implica, significa, indica, né? Conforme eles trazem aqui no site da Infomoney, uma inversão da curva de rendimentos é um indicador importante de uma desaceleração, porque mostra expectativas de que o Banco Central irá flexibilizar a política monetária no futuro para impulsionar o crescimento, né? Então, mais ou menos o que o Lula gostaria de fazer hoje em relação ao Banco Central aqui no Brasil, manipular a taxa de juros, reduzindo ela um pouco para ter mais investimentos, para ter mais crédito para a população, ainda que isso resulte em mais inflação no final das contas, não é? Então, alguns acreditam, inclusive, que essa inversão na taxa de juros, na rentabilidade dos títulos norte-americanos, pode, inclusive, ser uma distorção feita pelo próprio Fed, aumentando a taxa básica de juros nos Estados Unidos em meio ponto percentual, coisa que não acontecia nessa intensidade desde o início dos anos 80. Então, realmente, deu um tremor aí no mercado, deu uma chacoalhada no mercado aí. Porém, o problema não está só aí. Olha que outra coisa interessante foi apurada aqui pelo pessoal da Bloomberg ainda, né? Comparando uma carteira hipotética e montada com vários produtos, uma cesta de produtos ali, composta então por 60% de renda fixa e 40% em ações, o rendimento dessa carteira foi menor, olha que coisa interessante, do que uma carteira feita apenas em títulos do Tesouro de 3 meses. Isso aqui não faz o menor sentido, né? Um investimento em renda fixa de curtíssimo prazo rendendo mais do que uma carteira com uma grande participação de ações de renda variável, que tipicamente tem mais risco, portanto mais rendimento, né? O Bill Gross aqui, que foi diretor da Pacific Investment Management, falou a esse respeito, né? Uma economia próspera baseada em mercado financeiro, como a dos Estados Unidos, é claro, né? Não pode ter um bom desempenho se os investimentos de baixo risco renderem mais que os investimentos de alto risco, né? O Tesouro dos Estados Unidos, especialmente de curtíssimo prazo, 3 meses, é provavelmente o investimento mais seguro dos Estados Unidos, posto que ele é garantido pelo Banco Central e ele vai vencer daqui a 3 meses. Então é pouquíssimo provável que o governo norte-americano não consiga arcar uma dívida daqui a 3 meses, é quase que garantido, né? Então não faz sentido que as ações que são mais arriscadas, né, renda variável, são investimentos mais arriscados, rendam menos do que esses tesouros. Tem algo bastante estranho nessa história. E a verdade é que a Bloomberg aqui consultou vários especialistas a respeito da probabilidade aí, da chance de haver uma recessão em breve, e 60% desses especialistas, mais da metade aí, acreditam que pode haver sim uma crise no próximo ano. Existe uma probabilidade, então, média aí entre os especialistas
de 60% de haver uma crise econômica já no próximo ano, né? Aí o pessoal pode falar, mas então não tem nada a ver com essa curva do rendimento aí, com a inversão da curva do rendimento, porque já se passou muito tempo. Mas na verdade existe sim um delay, existe aí um lag entre a alteração dessa curva, a manutenção dela durante um tempo e a crise efetivamente. Por exemplo, a crise dos subprimes de 2008, que na verdade começou no finalzinho de 2007, mas 2008 é o ano que ficou marcado na nossa mente, né? A inversão da curva de rendimentos, né, em relação aqui ao investimento de 10 anos e o de 3 meses, essa inversão aconteceu em julho de 2006, e a dívida, a recessão, aliás, a crise, só começou em dezembro de 2007. Então, olha só que coisa. Um ano e meio praticamente aí depois é que o resultado desse ciclo invertido foi finalmente percebido na economia e causou aquela crise que todos nós conhecemos. Campbell Harvey, que é um economista aqui da Universidade Duke, ele é um pioneiro no uso dessa curva de rendimentos como indicador da recessão. E ele afirma, ele bate o pé, finca o pé, de que esse indicador continua intacto, ou seja, ele é ainda muito interessante, muito útil para se prever uma crise, a ponto dele dizer aqui o seguinte, não é? As curvas de rendimento invertidas previram todas as 8 últimas crises, né? Sem um sinal falso. Ignore o sinal por sua própria conta e risco, né? Olha só que coisa, como ele sentenciou essa questão aqui. Agora, me diga, pelo que você tem olhado a respeito da economia, os números apresentados recentemente e esse indicador aqui que tantas vezes já se mostrou acertado, você acredita que teremos uma crise financeira, uma recessão econômica em breve? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.